tu, né? Que criou essa lista de apelido. Fala agora, ou tu tá ferrado. Como que ele vai falar se o senhor tá quase matando ele? Ah, foi mal. Não foi eu não. Eu quero saber quem foi o engraçadinho que criou essa lista aqui com os apelidos de todos os alunos aqui dessa sala. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Sapo cego? Esse aí sou eu, professor. Por que sapo cego? Porque eu nunca vi uma perereca. Pode não, diretor. Pode não, deixa eu ver isso aqui. Quem é o eletricista? Esse é o senhor diretor. Eu? Por que eletricista? Porque a Clara falou que o senhor tem um curto na cueca.